Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Adriano aqui e eu estou continuando, né, a nossa aula de engenharia reversa de malware no Windows, beleza? Na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre a parte de fazer o que a gente chama de guesswork, né? E começar esse trabalho utilizando o Sandbox, né, para pegar dicas. A gente pegou algumas dicas do binário create file, ok? E a gente vai utilizar essas dicas para nos guiar na engenharia reversa, ok? E novamente, eu falei isso na primeira aula, eu vou falar aqui de novo. Não se sintam perdidos para o que eu vou mostrar aqui. Não se desesperem ao ver o assembly, ao ver as inúmeras telas do x64DBG, ok? Fiquem bem tranquilos, porque a gente vai ter uma aula especificamente explicando só sobre a ferramenta em si, o que ela pode fazer e tudo mais, o que ela tem ali a nos oferecer. Então, apenas siga o passo a passo que eu estou fazendo aqui, porque novamente, eu quero que você sinta como é mais ou menos o dia a dia, tá? Então, eu quero que você sinta isso. Então, faça o passo a passo que eu tô fazendo aqui e depois, obviamente, você pode estudar por fora, mas depois não se preocupe que vai ter uma aula explicando a ferramenta, não sei mais o que, como utilizar a janela X, Y, Z, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Depois que a gente pegou nossas dicas, né, que é o link.txt, o arquivo criado, e o conteúdo que tem dentro dela, e a gente viu também algumas strings, vamos olhar esse binário no debugger, beleza? E para isso eu vou abrir o debugger aqui, vou abrir meu Windows, eu vou procurar o x64DBG. Como ele é um binário de 32 bits, vocês vão abrir na opção de 32, né? X32DBG. Carlos, o que é isso? Relaxa, a gente vai conversar sobre isso ainda. Vamos abrir aqui o x64DBG, beleza, aberto. E vamos abrir o binário. Ele vai estar no meu GitHub, o link tá logo abaixo aqui, tá? Então, caso você queira fazer, e eu super aconselho fazer junto comigo, beleza? Baixa o arquivo e já vai fazendo junto comigo aqui para você entender o processo. Vamos abrir aqui o arquivo, então open, e a gente vai pegar o create file, debug, create file, beleza? Open, beleza? Beleza, beleza? Chegamos aqui no create file. Antes de tudo, eu não sei tudo da área, tá? Então, se porventura eu acabar falando alguma besteira, saibam que podem comentar aqui embaixo e dar a opinião de vocês também, beleza? Mas ao iniciar o x64DBG, a gente bate logo de cara com o ntdll.dll. Só que a gente abriu o createfile.exe, confere? E a gente está vendo aqui ó, em cima ntdll.dll, então a gente está nessa DLL. Mas por que isso acontece? Porque antes de rodar qualquer arquivo, nós iremos rodar o ntdll por padrão, tá? O Windows ele possui várias bibliotecas e isso você vai aprender estudando mais sobre a arquitetura do Windows. Eu vou dar apenas um overview mais para frente, mas se você realmente quiser ficar bom nisso, você vai ter que estudar o Windows Internals. Tem livros sobre isso, eu super recomendo. Mas enfim, o Windows ele possui várias DLLs e entre essas DLLs nós temos a ntdll.dll, que faz o que? Ele faz a interface entre o Ring 3 e o Ring 0. O que isso quer dizer? Que ele faz a ponte entre o kernel e o sistema operacional, beleza? E é por meio dele, dessa DLL, que você consegue conversar com o kernel e vice-versa. Você consegue executar alguma coisa, printar bits na tela e por aí vai, tá? Então a gente acaba parando aqui toda vez que a gente vai rodar um arquivo PE, tá? Que é o arquivo, o formato de arquivo do Windows. Então se a gente só der um run aqui,
a gente vai parar no createfile.exe, não na main, tá? É muito importante salientar aqui que existem várias formas de chegar na main do arquivo, que é o, né, a execução padrão ali. Só que no nosso devido momento, a gente não sabe disso, tá? Cada compilador tem uma forma. Aqui eu estou compilando em um compilador específico e não no do Visual Studio, então é outra forma, enfim. Só que a gente está trabalhando aqui com um conhecimento limitado ainda, tá? Então, sabendo que você não sabe chegar na main do arquivo, a gente tem outras formas de fazer esse trabalho, tá? Como a gente não sabe qual que é a main do arquivo, a gente vai trabalhar com as armas. Como a gente não sabe a main do arquivo, nós iremos trabalhar com as armas que temos. E quais são as armas que temos? São as dicas que a gente pegou, né? As strings específicas, a comportamentos de criação de arquivo, enfim. Então vamos olhar as strings desse arquivo em memória. A gente pode vir aqui, ó, no CPU, que é esse quadradinho, que é o primeiro que abre aqui, não vai mudar nada. Você aperta o botão direito do mouse, vem aqui em Search for, Current Region, Strings References. Pronto. Vai aparecer todas as strings do createfile, beleza? Eu não vou lembrar certinho aqui qual é qual. Eu posso até fazer junto com vocês aqui. Current model strings references. Beleza, não tem muita diferença. Era para ter em arquivos maiores, você iria ver tipo mais strings em um que em outro. A gente pode até ver aqui, ó. Eu não vou lembrar qual é um, qual é o outro, e você pode pesquisar aí, tá? Mas um tem a ver com as strings apenas do arquivo createfile, e o outro tem a ver com todas as strings referentes, não só ao createfile, mas as bibliotecas que estão sendo carregadas. Como são poucas, então possivelmente não vai aparecer muito. Se você vir aqui, ó, botão direito, Search for All User Modules, e você colocar aqui Strings Reference, ele vai puxar tudo de string que está relacionado não só ao createfile, mas a todas as bibliotecas que foram chamadas, mas não estão inclusas, tá? Tá tudo carregado em memória, pessoal. Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Vamos vir aqui em References, ó, caso você queira voltar para aquela aba onde tá as strings. Então vamos focar aqui, ó, nas strings. Então a gente já pode ver aqui, ó, Error Retrieving User Profile Path. Então a gente pode ver que possivelmente o arquivo ele está procurando por algum path específico do user. A gente tem aqui um path, ó, downloads link.txt, que a gente viu, né, de RAM. A gente está vendo aqui também o www.google, né, que é o domínio, URL, enfim, que estava escrito ali no arquivo. Algumas strings que são tipo aqueles prints que a gente coloca, tipo, fazendo parte 1, fazendo parte 2. Então aqui, ó, file link.txt create on. It was not possible to create the link.txt file in. Então, tipo, alguns comentários de tratamento ou de log mesmo, assim, só para saber onde tá rodando o arquivo. Enfim, a gente sabe desse link.txt, né? Então, vamos dar 2 cliques aqui. Ele vai nos levar para a região onde esse link.txt está sendo criado. A gente pode apertar a letra G para ligar o modo gráfico aqui, tá? Então a gente está ligando o modo gráfico, apertando a letra G, beleza? E a gente consegue ver essa espécie de diagrama, né? Onde a gente vê se tá dando certo, ele vai para um lado, tá dando errado, ele vai para o outro. Verdinho deu certo, vermelho deu errado, beleza? E aqui a gente vê que ele vai criar o arquivo, né? Não se apeguem muito ao assembly em si, se apegue apenas ao nome das APIs, né? Então olha aqui, ó,
create file, 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 enfim. Ele está usando o create file para criar um arquivo, né? A gente está vendo aqui, ó, possivelmente aqui ele já passou da etapa de pegar o path do user, então a gente viu isso aqui. A gente pode vir aqui, por exemplo, e dar 2 tapas aqui e 3G. A gente vai ver aqui o que ele... Ah, não, esse aqui é de erro, desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui para a parte do download link mesmo, que é onde está o centro do que a gente viu lá no NRun, né? Que é aqui. Tá. Se der bom, ele vai criar o arquivo e vai inserir www.google.com.br. Beleza, aqui ó, tá inserindo e tal. Carlos, o que são esses moves aqui? Nananã. Enfim, eu vou entrar em detalhes mais sobre a assembly nas próximas aulas. Mas não se apeguem tanto, tá? Mas aqui ele está passando os argumentos da função. Argumentos da função, Carlos? Como assim? Vocês lembram que eu falei para vocês que a documentação do Windows é muito boa? Então aqui, ó, create file function. Eu vou saber aqui, ó, todos os argumentos que estão sendo utilizados na função, tá? LP file name, t0ss, security, sei lá o que, enfim. Você vem aqui, lê, por favor, lê tudo aqui, ó, ver o que cada argumento faz, como ele é usado, enfim. E você vai ver que aqui ele é utilizado, né? Então, aqui, ó, esse move aqui já é o path com o nome do TXT, enfim. Aqui a gente vai ter, num desses argumentos, o conteúdo que vai ser escrito. Aí, no caso, ele vai apontar um ponteiro na memória com esse conteúdo, possivelmente. Beleza? E aí ele vai criar o arquivo. Criou o arquivo, beleza. Se deu bom, ele vai criar o arquivo aqui, ó. Já vai pro final e vai chegar nesse finalzinho aqui, ó. Esse finalzinho aqui, ó. Inclusive, se você der -1, opa. Inclusive, se você der -1 aqui, você vai ver que ele fica em vermelho. Por que ele fica em vermelho? Porque é o final do arquivo, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Deu bom, faz isso. Deu ruim, faz isso aqui. E daí vem pro vermelhinho aqui, onde ele no final de todo arquivo, geralmente não, nunca vi nada diferente, tá? Ele vai limpar os registradores, né? Então esse pop aqui é para limpar os registradores, limpar a memória e depois ele vai finalizar com o RET, tá bom? Bem, se der certo, a gente viu o que o binário faz, vai criar um arquivo. Então, se der errado, ele vem para cá e ele vai trabalhar com aquele tratamento de erros que eu citei, né? It was not possible to create, nananã, entendeu? Então aqui, ó, aqui já é tratamento de erro, tá? Fez o tratamento de erro, finaliza o arquivo. Então beleza, já entendeu o que o arquivo faz. Mas Carlos, dava para entender isso só pelo NRun? Dava para entender só pelo NRun, que esse era o comportamento. Mas dava para entender só pelo NRun, porque é pouca coisa. Agora, o malware, ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, possivelmente, entendeu? Então, por isso que é interessante a gente vir aqui e debugar, tá bom? Obviamente, o Kraken vai ser muito mais fácil de analisar do que o malware, isso vocês podem ter certeza. Mas no final do trabalho, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. 80% do trabalho do engenheiro reverso, quando está analisando um malware, é chegar até aqui, ó, até conseguir ler strings claras, porque as strings elas dão muitas dicas. Não vai ser só isso, tá? Tem muitas outras coisas, mas as strings elas nos dão muitas dicas. Então aqui tá sendo bem simples, né? O link.txt, www.google.com.br. Mas aqui, ó, poderia ter lista de IPs utilizadas para C2, né? Comando e controle, URLs específicas para fazer downloads de próximos estágios e por aí vai. O que difere mesmo do trabalho de engenheiro reverso de malware aqui é só a dificuldade para você chegar nas strings. Muitas vezes os desenvolvedores vão estar usando ali algum tipo de ofuscação, então em criptografia, seja do mais simples com Shorel, sei lá, base 64, que nem criptografia tá? É só, sei lá, posso chamar de ofuscação. Até coisas mais complexas, como realmente utilizar um packer, né? Que é tipo VM Protect, Temida, Armadillo. Pode pesquisar essas keywords, galera. Pesquisem bastante, tá? Pesquisem bastante tudo que eu for falando de palavras que vocês não entendem. Isso vai ajudar pra caramba vocês. Então,
o trabalho praticamente gira em torno disso, porque no final a gente vai querer chegar nisso, entendeu? Então você tá lá analisando um trojan bancário, você quer chegar à lista de IPs que ele tá utilizando para C2, a lista de domínios que ele tá utilizando para se comunicar, você quer chegar à parte onde ele realmente decripta essas informações, você tá analisando um InfoStealer, você vai ter dicas aqui baseado tanto na API do Windows como nas strings sobre o que tipo de informação que ele está pegando, se ele está pegando algum banco de dados ali SQLite do Chrome, se ele está pegando cookies do navegador, enfim, tem muita coisa. Mas é bem importante salientar que o trabalho ele gira praticamente em torno das strings, tá? Só aumenta a dificuldade de chegar nelas. Então vocês vão ver arquivos que nem sequer vão rodar na sua máquina, nem sequer vão abrir o debugger por causa de proteções. Então eu acredito que esse é o desafio, tá? É isso. Esse é o primeiro desafio. Então, se a gente fosse brincar aqui, a gente pode ver o arquivo sendo criado. Tá? Então, vamos fazer isso junto. A gente vai vir aqui, ó, no CPU aqui, ó, e vamos botar um breakpoint aqui. Pode vir, ó, breakpoint, toggle ou F2 para quem está no Mac é FN F2. Eu vou botar outro breakpoint aqui, breakpoint, toggle, beleza? Eu vou abrir aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então eu vou vir aqui em downloads e vou ficar olhando, porque a gente sabe que ele cria o arquivo em downloads, né? Então vamos diminuir aqui. A gente vai focar só em ver mesmo ele criando. Eu vou deixar assim, ó, menorzinho, só pra gente ver ele criando mesmo, entendeu? Então vamos lá, vamos rodar, pum, ó, ele criou o arquivo, só que tá 0 KB. Ele vai escrever agora, pum, não escreveu, pum, não escreveu, pum, e agora escreveu, fechou? Então o que eu aconselho é você fazer esse passo a passo só para ver o arquivo sendo criado e depois ver ele escrevendo, né? Você pode vir aqui também, ó, onde rolou mesmo, né? Então, vamos aumentar aqui o debugger. Vamos no nosso breakpoint. Olha que legal aqui, ó, essa aba breakpoints. Você vai ver que tem os breakpoints que eu coloquei. Esse primeiro aqui é por padrão, tá? É aquele breakpoint ali do NTDLE. Então, vamos rodar. Vamos para o primeiro breakpoint, a gente pode apertar 2 vezes aqui caso a gente queira chegar nele. Aperta a letra G para entrar no modo gráfico, né? E aí o que eu aconselho é você entrar em cada call dessa. Então, por exemplo, a gente pode entrar nessa call aqui, ó, clicando 2 vezes, tum tum. E olhar aqui, ó, nossa, ele tá fazendo várias movimentações na memória e tal, caso não estou entendendo nada. Enquanto eu não dou a aula de assembly, o que eu aconselho? Copia isso aqui, ó. Vai no chat GPT e pergunta para ele, entendeu? Explica para ele. Aí abaixo, no link, vai ter também o código em C++ para você entender. Então, manda o código em C++, manda essa parte aqui e pede para ele explicar para você. Ó, eu estou fazendo engenharia reversa e tal, no CTF, nanã. E pede para ele te ensinar, te mostrar o que está rolando aqui, entendeu? E ele vai te auxiliar nisso. A gente vai conversar sobre assembly mais para frente, tá? Então podem ficar tranquilos. Feito isso, chega a parte de escrever o diagrama, né? Então, geralmente você vai ver um report de malware, você vê um diagrama de execução. Então, se a gente fosse criar um rapidão aqui, e eu convido vocês a fazerem até um mais complexo, né? Você pode vir aqui, ó, create file. Está muito pequeno. Create file. A gente bota aqui, ó. Crack me. Create file. On downloads. E depois guarda string on
.txt. Esse diagrama ficou bem feio. Mas você pode criar um diagrama, entendeu? Tipo, bem bonitinho. Create file on downloads. File name. Link.txt. Aí depois guarda string www.google.com link.txt. Daí você vai e bota algumas setinhas aqui, né? Daí você pode fazer muito mais elaborado do que eu, né? Você pode gastar mais um tempinho lá. E é isso. Não tem muito o que falar, não. Primeiro crack mesmo. Só pra vocês sentirem mesmo como que faz. Eu quero que vocês executem isso. Eu quero que vocês fiquem em dúvida sobre como fazer, entendeu? Eu quero que você deixe perguntas abaixo também. Mas eu quero que você faça esse passo a passo. Porque uma coisa é eu chegar aqui e começar a já botar conteúdo de sistema operacional, de redes, de formato de arquivo e tal. E isso vai acontecer no tempo certo. Mas por enquanto, executem isso que eu tô fazendo, João. Executem isso aqui primeiro. Porque eu quero que vocês sintam a saciedade que é você poder fazer isso aqui, tá? E aí, obviamente, nas próximas aulas entraremos nos finalmente teóricos, né? Isso aqui é só para te motivar a não desistir. Engenharia reversa é um estudo, não vou dizer complexo, mas maçante. Você tem que entender várias coisas ao mesmo tempo para fazer o seu guesswork funcionar, para fazer mais sentido e você gastar menos tempo na hora que você está olhando, tá? Então, por hora, é isso. Te vejo na próxima aula.